Bom, pessoal, nesse vídeo eu estarei falando sobre um suplemento que é extremamente popular. No entanto, a maioria das pessoas não entende exatamente o seu mecanismo de ação e acaba usando errado. Inclusive, antes de falar sobre esse suplemento específico, deixa aqui nos comentários qual suplemento que você tem dúvida, que você gostaria que eu abordasse de uma maneira aqui bem simples, didática, para auxiliar na sua suplementação. Bom, o suplemento que eu estou falando é a beta-alanina e ela se tornou muito popular por estar presente nos suplementos pré-treinos. Até há pouco tempo, ela não era permitida a sua comercialização no Brasil, o que acaba trazendo ainda um pouco mais de mistério sobre a sua efetividade. E aqui, realmente, a Anvisa tem critérios bem rigorosos com relação à liberação de alguns suplementos aqui no Brasil, por isso que demora um pouquinho mais do que, por exemplo, é nos Estados Unidos, que lá a empresa pode lançar o suplemento que quiser e na sequência o FDA vai fiscalizar. Aqui no Brasil é diferente, exatamente o contrário. Para qualquer empresa produzir o produto, você precisa da liberação da Anvisa. E assim que a Anvisa liberou a beta-alanina, ela passou a ser uma presença muito constante nos pré-treinos, normalmente associada com a cafeína, taurina e outras substâncias. Agora, aí vem a curiosidade. Beta-alanina não é um pré-treino, assim como a cafeína é. Pelo fato de que a beta-alanina tem o seu efeito crônico e não na hora que você administra. Ou seja, você precisa tomar a beta-alanina todos os dias para realmente você ter um efeito de maneira crônica. E olha que interessante, a beta-alanina é precursora de uma substância chamada carnosina, que essa sim é a substância que tem o efeito ergogênico. E esse efeito seria qual? Um efeito tamponante. Então, aquela queimação que você sente na musculatura quando faz uma atividade mais prolongada e de uma forma muito contínua, por exemplo, uma corrida mais prolongada, uma corrida que até tem uma duração acima de 60 segundos em alta velocidade, de 60 até 240 segundos mais especificamente. Então, aquela sensação acaba sendo amenizada pela beta-alanina e, consequentemente, acabamos tendo aqui uma melhora na performance. Aquela queimação, ela normalmente é atribuída ao acúmulo de lactato no músculo, mas na verdade é o acúmulo de íons H+, que são ali metabólitos do próprio lactato que acaba sendo produzido no exercício nessas condições. Agora, algo muito interessante para vocês anotarem e não se esquecerem. Se a beta-alanina não é pré-treino e ela está presente nos pré-treinos, o que fazer então? Simples, adquirir uma beta-alanina concentrada, um pote puro de beta-alanina para você estar tomando nos dias em que você não treina. Então vamos lá, se você treina 4 vezes por semana, você pode se beneficiar da beta-alanina no pré-treino e nos outros dias você pode suplementar essa beta-alanina particular, essa beta-alanina mais separada, afinal de contas você não vai precisar dos outros componentes ali do pré-treino, no caso, cafeína, entre outros. E algo também muito interessante, vocês estarem aqui refletindo comigo, é sobre o tipo de exercício. Se você é um praticante de CrossFit, pode ser muito bem-vindo a beta-alanina. Um praticante de musculação, isso até é um pouco polêmico ainda, mas tem uma grande corrente científica que acredita nessa posição de que um treino com uma sequência de séries para o mesmo grupo muscular, uma bisete, uma trisete, praticamente sem intervalo, podemos ter aqui grandes benefícios com a suplementação com beta-alanina. Agora, se aquele treino, poucas repetições, o intervalo grande entre aqui as séries, aí já não existe tanto benefício assim da beta-alanina quanto aqueles treinos de musculação baseado em bisetes, trisetes. E algo também muito interessante, falando aqui do esporte, em algo geral, por exemplo, um jogo de futebol, uma partida de tênis, um jogo de vôlei, no momento do jogo, o atleta não atinge esse limite, né, de uma atividade extremamente intensa, entre 60 e 240 segundos de duração. São atividades mais curtas, é um esporte muito mais intermitente. No entanto, tem que avaliar, no caso desse atleta, como que é a rotina de treino dele. Muitas vezes no treino ele realiza algum tipo de exercício dentro do seu planejamento em que a beta-alanina pode auxiliar e, consequentemente, pode ser interessante ali para esse atleta, mesmo que no momento do jogo ele não tenha, ou no jogo que no caso, né, ele não tenha essa necessidade.
E uma outra pergunta muito comum: se a betalanina não necessariamente é um pré-treino, por que ela está tão presente nos pré-treinos? Aí também tem uma questão comercial, que a betalanina ela traz uma parestesia, uma coceirinha, quando você utiliza principalmente em dosagens maiores, geralmente dosagens maiores do que 800 miligramas por dose. Normalmente os pré-treinos por dose têm 2 gramas de betalanina. E aquilo traz uma sensação para ali o consumidor de que, nossa, alguma coisa está acontecendo, e isso vai também tendo ali uma questão de marketing em si da indústria com relação à betalanina presente nos pré-treinos. Inclusive, se nós formos pegar ao pé da letra a suplementação com betalanina, nós precisaríamos de uma quantidade em torno de 3,2 gramas, até temos estudos mostrando até 6 gramas por dia, e o mais fracionado possível, 800 miligramas por dosagem, até sendo algo menor do que, por exemplo, nós temos nos pré-treinos, como eu disse, em torno de 2 gramas. Até fica aqui mais essa recomendação: se você realmente é um praticante de uma atividade que se encaixa muito bem a suplementação com betalanina, recomendo que mesmo nos dias de treino, você complemente em outro horário, para evitar essa parestesia e ter um melhor aproveitamento, você complemente esses 2 gramas de betalanina com pelo menos ali mais 1,2 gramas, mais 2 gramas, dependendo, claro, do seu peso corporal e principalmente a especificidade do seu exercício. Então, realmente é um suplemento muito interessante, é um suplemento extremamente comprovado no meio esportivo, mas você precisa usá-lo da maneira correta e verificar também se o metabolismo energético do seu exercício, da sua modalidade esportiva, se encaixa com relação à betalanina. Se encaixar, a dosagem for correta, com certeza você terá grandes benefícios, principalmente após cerca de 4 semanas de administração diária, contínua. E então você já pode até ter uma ideia de um planejamento. Se você realmente é um competidor de CrossFit, por exemplo, se programe 8 semanas antes da competição estar iniciando a suplementação com betalanina. Diferente da creatina, nós não utilizamos a betalanina o tempo inteiro. É mais interessante determinar em blocos, né, ao longo do ano, aqueles momentos em que o treinamento estará mais rigoroso, em que nós tenhamos as competições mais importantes, para aí sim ter o melhor aproveitamento desse suplemento. E dando ali umas pausazinhas, com certeza acaba também sendo interessante. E lembrando também da viabilidade, né? A creatina é mais fácil de ser administrada do que a betalanina, que nós precisamos fracionar mais vezes. Então, eu também considero essa questão não é um suplemento tão prático assim para ser utilizado o ano inteiro. Então, melhor, muito mais interessante deixar reservado para momentos mais oportunos, como uma competição ou fases do treinamento em que este está com maior intensidade. Então, é isso, pessoal. Fica aqui mais uma vez deixo aberto para vocês colocarem nos comentários mais dúvidas, mais sugestões sobre alguns suplementos que vocês gostariam de ter conhecimento, e não só suplementos, a nutrição como um todo. Falando de suplementação alimentar, assim como a betalanina, é um suplemento extremamente interessante, mas precisa estar no contexto adequado, utilizado da maneira correta, um suplemento de qualidade, não se esquecendo sempre disso. Isso vale para todo suplemento. É difícil você dizer que determinado suplemento é bom ou é ruim sem entender o contexto, qual pessoa, qual situação, qual momento. Aí sim nós conseguimos dizer se determinado suplemento ele é bom ou ruim. Jamais caiam, né, nessa péssima informação de que determinado suplemento é bom para todo mundo ou que determinado suplemento não presta para nada. Sempre vai depender do contexto em que esse suplemento estiver inserido. Espero que tenha gostado. Contem sempre comigo. Um abraço.